Olá, tudo bom? Aqui é Sérgio Júnior. Dá início à gravação da análise para essa próxima semana, que começa dia 17 de maio de 2021. Hoje eu separei aí os ativos que vocês enviaram pelo Instagram para analisar e passar as minhas expectativas para o decorrer dos próximos dias. E antes de começar aí, peço para você deixar um like no vídeo e se for novo por aqui, faça sua inscrição no canal e ative o sininho para receber uma notificação toda vez que eu subir algum vídeo novo aqui no canal. E se estiver assistindo pelo celular, não esqueça de deixar ele na horizontal para que você acompanhe aí toda a análise em detalhes, beleza? Então vamos dar início. Bom, vamos começar aqui então, aqui os ativos que vocês enviaram pelo Instagram, seguir aqui essa ordem de cima para baixo para passar aí a análise dos ativos, mandar aqui um salve, um abraço aí para o William Souza de Pindamonhangaba, interior de São Paulo. Obrigado aí, William, por estar sempre acompanhando as análises e o conteúdo que eu posto sempre no Instagram. Por falar nisso, fica o convite aí para quem ainda não me segue, está seguindo aqui o Instagram. Toda quinta-feira, no final da tarde, eu abro uma caixinha nos stories para vocês enviarem aí o ativo ou ativos que vocês queiram aí que eu faça análise no final de semana. Stories roda 24 horas, então até o final da tarde você consegue mandar aí o ativo ou ativos que você quer que eu faça análise no final de semana. Então só seguir lá, Trader Sérgio Júnior no Instagram. Beleza? Então vamos começar aqui pelo índice Bovespa. Aqui no gráfico diário, o índice Bovespa continua naquela região aí já há um bom tempo, naquela região de resistência horizontal, veio novamente testar essa semana, vem respeitando, fez uma vela bem forte de venda aqui no gráfico diário na quarta-feira, na quinta e sexta ele voltou aí a testar, trabalhar dentro aqui dessa região de resistência horizontal e aqui é continuar acompanhando, não vejo compra aqui, o mercado vem batendo aí nas últimas semanas nessa região e não consegue subir mais que isso. Aqui chegou a subir um pouco mais essa semana, mas voltou a trabalhar dentro aqui da região, então não vejo compra aqui, expectativa aí de queda. Enquanto ele estiver testando e respeitando essa região de resistência, não vejo compra, só procuraria a venda aqui no índice Bovespa. O ouro, no gráfico, começar aqui pelo gráfico semanal, também aí é um ativo que eu estou sempre analisando, vocês sempre pedem. Continua a expectativa de alta aí para os próximos dias, aqui começando aí numa visão mais longo prazo, o gráfico semanal, o mercado fez todo esse movimento de alta, depois ficou um bom tempo aí, várias semanas corrigindo, e agora recentemente ele perdeu a resistência desse canal de baixa, e agora a expectativa é que ele continue subindo, formando aí um padrão de continuação de movimento, uma bandeira de alta. Já teve a confirmação ao romper a resistência aqui do canal de baixa, que vinha acompanhando aí essa correção, esse movimento de queda, com o rompimento confirma aí o padrão, então a expectativa é continuação de movimento de alta. No gráfico diário ele formou ali uma região de resistência, que fica mais visível no gráfico de 4 horas, ó. Ele fez aqui esse movimento de alta, deixou essa região, essas máximas, corrigiu e fechou a semana bem em cima. Pode ser aí uma resistência que ele pode fazer uma nova correção no decorrer do início aí dessa próxima semana, porém a expectativa a longo prazo é que ele continue a tendência de alta. Claro, é muito improvável que o mercado suba em disparado, em linha reta, é muito difícil, muito raro disso acontecer, então ele deve aí fazer ondas, então ele pode ainda fazer uma correção, deixa eu voltar aqui no gráfico de 4 horas, ele pode ainda fazer uma correção antes de continuar subindo, mas expectativa é de continuação de movimento, continuação de alta aí, principalmente por causa desse padrão no gráfico semanal. Então a longo prazo a expectativa de alta no ouro. O Usatec, o índice americano Nasdaq, cumpriu aí com a expectativa da semana passada. Havia comentado aí, o mercado vinha há um bom tempo, várias semanas respeitando essa região de resistência, perdeu a força, formou aqui um pivô de baixa, então a expectativa era de queda para essa semana, se cumpriu, o mercado fez aí, iniciou a semana com um movimento forte de queda, cumprindo aqui o padrão, o pivô de baixa, e na segunda metade da semana aí, antes de fechar o mercado, ele fez uma nova correção e veio testar uma nova região de resistência. A princípio ele testou essa região de resistência e caiu, e agora está numa nova região de resistência, expectativa de movimento de queda também. Aqui deixando esse fundo duplo, o mercado deixou um suporte, que agora é uma resistência horizontal, e tem também a resistência desta
LTB. E mais uma aqui que é a média móvel de 60 períodos, que eu gosto de utilizar passando na mesma região. Então, mais uma resistência e todo esse movimento de queda, se pegar um FIBO, puxar aqui do início ao fim do movimento, região de 50,61 da retração, da correção de FIBO. Então, várias regiões de resistência aqui, dando uma confluência de fatores. A expectativa é que o mercado respeite essa região e volte a cair para continuar o movimento de queda, correção e uma possível próxima perna de queda. Então, a expectativa de queda para o Nasdaq aí no decorrer dos próximos dias. S&P 500 no gráfico diário, o mercado, a princípio ele fez um rompimento desta LTA secundária, tem aqui uma LTA secundária e uma LTA primária. Quando o mercado perde uma LTA secundária, a tendência é que vá testar a primária. Aqui ele fez um rompimento essa semana, mas foi um rompimento falso, ele voltou a trabalhar acima. Deixa eu dar uma olhada aqui no gráfico de 4 horas agora, ó. Então ele fez aqui, ó, a LTA secundária, ele fez todo esse movimento de queda e corrigiu, voltou a trabalhar acima. Porém, como ele fez um movimento muito forte de queda, despencou de repente, a correção pode ser proporcional. Então, quando ele faz um movimento muito longo, a correção é proporcional. Então, ele passou um pouco das 50,61 de FIBO, de todo esse movimento. Eu marquei aqui, ó, 50 a 61,8, ele passou um pouco. Se o mercado não fizer novas máximas, se ele abrir aí a semana caindo, provavelmente, é muito provável que se ele abrir a semana iniciando uma terceira perna, ele vai confirmar esse pivô de baixa e ir lá testar, voltar aqui no gráfico diário, ó, e ir lá testar a LTA primária aqui embaixo. Então, expectativa de queda, mas ele não pode abrir a semana aí fazendo novas máximas. Já passou um pouco aqui, como eu falei, de 50,61, ainda é tolerável, aí ainda dá para considerar a região, mas se ele continuar subindo, abrir a semana e continuar subindo, aí eu não vejo mais esse pivô. Muito provavelmente ele volta a testar essa região para talvez formar um topo duplo aqui antes de voltar a cair. Então pode ser aí que ele venha testar novamente essa região para fazer um topo duplo, que também é um padrão de reversão, mas seria mais interessante, teria mais força se ele fizesse o pivô de baixa, não fizesse aí novas máximas e continuasse o movimento de queda para ir testar a LTA secundária, a primária, desculpa, rompendo a secundária para ir testar a primária. O índice UK, né, do Reino Unido, aqui no gráfico semanal, região do passado importante aqui, fundo, então uma região bem importante aí de mínimas, formando uma região de suporte. Começou a pandemia, o mercado derreteu ali no início de 2020, com a pandemia aí, praticamente todos os índices aí do mundo todo despencou, derreteu, e aí no último ano vem corrigindo, há um padrão aqui de bandeira de alta, igual comentei agora no ouro, um movimento de alta, correção dentro de um canal de baixo, quando perde a resistência, a tendência é que ele continue o movimento. Então, padrão de continuação chamado bandeira de alta. Agora ele chegou nessa região aqui que foi suporte no passado, está testando aí já faz 5 semanas que ele vem testando essa região como resistência, está tentando romper, ainda não conseguiu. Não vejo compra aqui contra uma resistência tão importante dessa. Compra eu só pensaria aqui se caso o mercado de fato fizesse aí um movimento de rompimento, correção, aí ficaria interessante começar a pensar em compra nessa região, voltando a ser uma região de suporte. Então o mercado tem que de fato fazer um rompimento, corrigir, testar como suporte, aí começa a ficar interessante pensar em compra. Sem esse movimento eu não vejo compra aqui, não faz sentido querer comprar contra uma região de resistência tão importante. Ó, no gráfico diário ele até ameaçou aqui um rompimento essa semana. Entre semana, a semana anterior e essa última semana, ó, fez aqui um movimento aqui de rompimento, corrigiu, agora está tentando aí fazer de fato o rompimento. Se ele não conseguir fazer novas máximas, não conseguir passar daqui, vai fazer um topo duplo, aí fica interessante começar a pensar em venda com o mesmo pensamento lá do outro ativo que eu comentei aqui, ó, LTA secundária e LTA primária. Ele deve vir testar a secundária e se romper a tendência que vá buscar a secundária. Então, expectativa de queda, enquanto ele estiver respeitando essa região aqui de resistência importante, expectativa de queda para o índice UK. G30 aí, o índice alemão, o DAX,
Mesmo princípio, aí o mercado vem numa tendência de alta há um bom tempo, chegou agora numa região de resistência importante, deixou esse topo, corrigiu, veio novamente, respeitou e corrigiu e fechou a semana exatamente em cima. No gráfico de 4 horas, vamos dar uma olhada como tá, tá exatamente em cima aí da região aqui de resistência. Outro ponto, deixa eu voltar aqui no diário, eu marquei aqui uma LTB, pegando o primeiro topo e o segundo topo, uma LTB, que é onde o mercado fechou a semana. Então temos aqui a resistência de uma LTB e a resistência horizontal também. Não vejo compra aqui enquanto ele estiver respeitando. Aqui o mesmo princípio do índice UK, para pensar em compra ele teria que fazer o rompimento, esperar uma correção para testar a região que é, por enquanto, uma região de resistência, testar como suporte, só a partir daí pensaria em compra. Enquanto ele estiver trabalhando abaixo dessa região, não vejo compra, somente aí procuraria oportunidades de venda. Aqui, por exemplo, no H1, abri a semana fazendo um pivô de baixa. Fica interessante começar a pensar em venda, porque é aí um padrão de reversão, mostrando fraqueza numa região importante de resistência. Aí fica interessante começar a pensar em venda. Então tem que aguardar gatilhos aí de entrada para procurar e fazer qualquer tipo de operação de venda. E o petróleo, aqui no gráfico semanal também, aí numa região histórica de resistência, um topo aqui, aqui, forma aqui uma região importante de resistência, que é onde o mercado vem testando aí nas últimas semanas, nos últimos meses. Ó, no gráfico diário ele chegou a testar a região aqui, respeitou, fez um movimento de queda, voltou agora entre essa semana e a semana passada, voltou a testar, por enquanto respeitando. Aqui eu deixei uma, deixa eu ver se fica mais visível, deixar no gráfico diário mesmo, ó, deixei uma LTA acompanhando esse último movimento de alta. Então aqui é a região de resistência, então ele está respeitando uma região de resistência e tem uma LTA, um suporte acompanhando esse último movimento. Aqui fica interessante se e quando ele perder essa LTA. Vamos aí num cenário de que o mercado abra a semana com fraqueza, aí pare de subir, não faça novas máximas, não consiga romper essa região de resistência, começa a trabalhar, perde aqui a LTA, começa a trabalhar abaixo, fica interessante pensar em venda caso o mercado consiga romper essa LTA. Essa LTA seria aí uma filtragem. Enquanto o mercado estiver trabalhando acima, não faço nada, começar a trabalhar abaixo, começo a pensar em venda. Fica interessante vender caso o mercado consiga romper essa LTA. Vamos aqui para o mercado de Forex agora. Enquanto carrego aqui, vai deixando o like aí no vídeo. Vou tomar um golinho d'água. Vamos aqui, Euro GBP. Deixei marcado aqui porque quem fez o pedido aqui do Euro GBP foi o Kaique e pediu para analisar H4 e M30 também, então deixei marcado aqui para não esquecer, mas vou começar a partir do semanal e vou baixando os tempos gráficos. Semanal por quê? Porque o mercado no passado deixou um fundo aqui e subiu, então uma região de interesse por parte de compradores, formou aqui uma região de suporte. O mercado quando veio novamente testar, conseguiu romper, fez a correção e vem testando, testou a região que era suporte no passado, testou como resistência e respeitou. Ficou aí 4, 5 semanas testando essa região e respeitou. E essa última semana começou a cair. No gráfico diário que temos aqui então, movimento de rompimento, correção, veio testar como resistência, respeitou, e o mercado fez um pivô de baixo, ó, movimento de queda, correção, topo abaixo do topo anterior e rompimento do fundo anterior. E o rompimento foi com muita força, uma vela bem forte. Agora ele vem corrigindo de novo. Vamos baixar aqui para o gráfico de 4 horas que ele pediu. Ó. Então, região aqui importante de resistência, movimento de queda, correção, topo abaixo do topo anterior, rompimento do fundo anterior, pivôzão de baixa. Agora, nos últimos dias aí da semana, ele fez uma nova correção. Está testando essa região que foi uma mínima no passado. Está testando agora como resistência. Um pouco mais para cima tem 50,61 de FIBO desse movimento de queda. Puxar FIBO aqui, 50,61. Então tudo indica aqui que essa região vai ficar interessante para procurar venda. M30, vamos lá. M30 eu deixei uma LTA aqui com o mesmo pensamento ali do petróleo. Seria aí uma filtragem, uma LTA acompanhando o movimento. Ó. Deixa eu ajustar ela que ela saiu um pouco.
Peraí, deixa eu deixar ela prontinha, aqui ajustada, pronto, ó. Seria uma filtragem. Enquanto o mercado estiver trabalhando acima, não faço venda ainda. Quando o mercado romper e começar a trabalhar abaixo, fica interessante começar a pensar em venda. Fechou o mercado abaixo, vamos ver aí como vai ser a abertura da semana. Se ele abrir perdendo aqui a mínima, fazendo novas mínimas, algo assim, começa a ficar interessante pensar em venda, porque provavelmente, voltar aqui no H4, ó, provavelmente ele vai fazer esse movimento aqui, ó. Queda, correção, movimento de continuação, perdendo aqui o fundo anterior, deixou um fundo aqui, correção, testou a região que foi suporte no passado, aí agora resistência, e provavelmente deve continuar o movimento, para pelo menos testar o fundo anterior, que aqui seria o primeiro suporte que o mercado tende a ir testar. Então, mesmo que ele venha só testar essa região aqui e não consiga romper, já fica interessante pensar em venda para tentar pegar parte aqui desse movimento de queda. Já dá para fazer venda aí no M30, como ele havia comentado, ele pediu aqui o M30, ó, tem bastante espaço, aqui é o fundo, ó, pode marcar aqui uma região de suporte, perdendo, começar a trabalhar abaixo, pensar em venda, stop acima da máxima, aqui desse topo, uma pressão de venda mais ou menos por aqui, e o alvo nessa região, dá um risco retorno aí tranquilamente maior do que 1 para 1. Então fica interessante aí EURO-GBP, se ele perder essa LTA, começar a procurar venda. EURO-JPY aqui no gráfico semanal, topo aqui histórico do passado, outro topo aqui, então uma região importante aqui no gráfico semanal de resistência, o mercado está bem próximo, está indo testar, então a expectativa é que ele suba mais um pouco no decorrer dos próximos dias, porém não tem muito mais espaço para subir, está bem próximo, vamos aqui no gráfico diário, está bem próximo da região de resistência, já quase chegou essa semana, vem aí de um movimento de queda, de alta, ele deve fazer uma correção aí no início da semana, porque ele fez aqui, ó, movimento de alta, correção, movimento de alta, deve ainda fazer uma nova correção para de fato ir testar. Ele pode ainda fazer uma nova correção para de fato testar a região de resistência. Não vejo compra aqui, a não ser que ele venha testar novamente essa região. Aqui ficaria interessante pensar em compra com alvo já próximo dessa resistência do gráfico semanal. Onde ele está aqui não faz muito sentido comprar, porque a expectativa é que o mercado venha nessa região e caia, respeite e caia. Essa é a maior probabilidade de acontecer, então não faz sentido comprar tão caro. Aqui, ó, interessante ter comprado aqui, porque tinha um topo aqui, região de resistência, o mercado rompeu, corrigiu, veio testar como suporte, iniciou a próxima perna, aí fica interessante comprar, e o alvo onde ele está aqui mais ou menos, até um pouco mais para cima, caso ele venha testar novamente, faça uma nova correção, dá para pensar que é uma nova correção, se ele começar a querer subir, dá para pensar também de novo em compra aqui, stop abaixo e o alvo na região de resistência lá do gráfico semanal. E venda aqui, ele teria que bater aqui, respeitar, fazer um pivô de baixa ou um topo duplo, ali gatilhos de entrada, teria que formar aqui padrões de reversão, gatilhos de entrada para pensar em venda. Ainda é cedo, não faz sentido o mercado chegar aqui e já querer sair vendendo, porque a gente não sabe. Apesar da probabilidade maior é do mercado respeitar essa região, por ser uma resistência importante, não é só por isso que chegou lá, já vai sair vendendo. Não, é aguardar, esperar para ver se o mercado vai romper, se ele vai respeitar, dar sinais ali de que vai respeitar, começar a mostrar fraqueza, padrões gráficos, gatilhos de entrada, aí fica interessante pensar em venda, mas aqui o segredo é ter a paciência de esperar o momento certo para entrar, tá? Não sair entrando em qualquer momento. EURACD, gráfico aqui diário, o mercado voltou a trabalhar aqui, testar essa região desta LTB, uma região de resistência. No passado o mercado testou, a princípio respeitou, veio novamente testar aí entre semana passada e essa semana fez o rompimento, voltou a trabalhar abaixo e fechou a semana um pouco acima. Então ele está tendo uma briga aqui, é uma região de resistência importante, tem outra aqui horizontal já próxima, passando aqui, que é uma resistência também horizontal, vamos dar uma olhada no gráfico diário, ó. Vamos ver que o mercado aqui tem interesse por parte de vendedores, o mercado subiu, perdeu a força, fez um movimento de queda, os compradores estão brigando, jogando para cima de novo, então aqui é uma região que não tem muito o que fazer a não ser esperar, é uma região de briga, esperar, vamos aguardar e ver quem que vai conseguir vencer essa luta, e aí quando a gente tiver uma indicação mais clara de quem está dominando aí esse movimento, entra a favor, então aguardar, está bem numa região de resistência, uma região de briga, não tem muito o que fazer a não ser aguardar. A linha de tendência agora pode até atualizar ela com esse novo topo aqui,
Então fica assim. E também tem já aqui, como eu falei, a resistência horizontal. Então é aguardar e ver como o mercado vai se comportar. GBP-JPY, gráfico semanal. Um topo aqui de 2017, o outro aqui início de 2018, então forma uma região importante de resistência, onde o mercado está testando aí, chegou próximo há um tempo atrás e agora está testando exatamente em cima, aqui no gráfico diário, ó, veio essa semana testar. Então aqui é a região, aqui é toda essa zona aqui é a região de resistência, então ele pode ainda subir mais um pouco, mas fica interessante agora pensar em venda, ficar de olho em venda. Deixa eu pôr aqui no gráfico de 4 horas, eu também coloquei aqui uma LTA como uma filtragem, se o mercado perder a força aí de alta, ó, ele deixou um topo aqui, corrigiu, um topo aqui, corrigiu, fechou a semana deixando um topo praticamente na mesma região. Se ele não fizer novas máximas, vai ser um topo duplo, aí fica interessante só aguardar o rompimento da LTA. Aí ele vai ter feito o quê? Um topo duplo, numa região importante de resistência e feito o rompimento da LTA, que é o primeiro e mais próximo suporte. Aí começa a ficar interessante pensar em venda, pensando aí numa reversão de movimento ou não necessariamente precisa ser uma reversão aí de tendência, às vezes só de fazer uma correção de todo esse movimento de alta, uma correção até essa região aqui, que seria a próxima de suporte, caso ele rompa a LTA, já é o suficiente aí para pegar oportunidades de venda em times menores. Então, compra que eu não vejo, está bem dentro aí de uma região importante de resistência, só ficaria de olho se ele perder a força, ficaria de olho em oportunidades de venda. E o SDCAD também aqui, em região de briga, em região importante, região histórica. No gráfico, estamos aqui no gráfico mensal, ó, deixou um fundo aqui em 2017 também, o outro aqui finalzinho de 2017, então é uma região de suporte importante, onde o mercado veio no passado, há mais de 3 anos, e subiu, e agora está novamente aí testando essa região esse mês. Aqui no gráfico semanal, ó, vê que ele veio na semana, ele chegou aqui na outra semana e essa última semana ele formou uma vela de indecisão. Isso mostra aí fraqueza, o mercado perdendo a força de queda. Para essa semana, se o mercado abrir em alta e conseguir romper, fazer aí uma vela, é uma expectativa mais a longo prazo, aqui estamos no gráfico semanal, se ele fizer fechar essa próxima semana em alta, rompendo a máxima dessa última semana, a máxima dessa vela de indecisão, aí fica interessante começar a pensar em compra, porque aí provavelmente o mercado deve aí fazer movimentos de alta respeitando essa região de suporte. Então aqui venda eu não vejo, está bem numa região importante de suporte dentro da região, não faz muito sentido querer vender agora, o mercado já caiu bastante, o interessante era vender quando estava mais caro, agora não faz muito sentido, só que agora aguardar se ele respeitar essa região e perder a máxima dessa última semana, romper aqui a máxima da última semana, fica interessante pensar em compra, beleza? E aqui vamos para os dois últimos que eu não tenho aqui no MetaTrader. Vamos lá, o Tesla e IR Brasil, IRBR3. Vou fechar aqui essas propagandas. Bom, vamos começar aqui pelo Tesla, gráfico semanal. O mercado está mostrando aí fraqueza, né? Ele vem de um movimento forte de alta, fez uma correção, tentou continuar, né? Aí a expectativa era uma continuação de um movimento, quando o mercado está em tendência de alta, porém ele parou antes, deixou um topo abaixo do topo anterior e voltou a testar, está vindo testar aqui a região do fundo anterior. Então pode ser que ele faça um fundo duplo e volte a subir. Aqui, ó. Um fundo duplo e volte a subir, ou ele pode, se ele perder aqui o fundo, ele vai estar formando um pivô de baixa. Então vamos dar uma olhada no gráfico diário, está bem próximo aí da região, ó, o fundo aqui, tentou continuar, ó, perdeu a força e agora vem nos últimos dias aí caindo, fica de olho nessa região, se ele bater aqui, respeitar, fazer um pivôzinho de alta, fica interessante pensar em compra, mais de olho nesta LTB, que pode ser um problema, pode segurar o preço, ele pode bater nela e voltar a cair, porém se romper ela aí a expectativa é que suba mais, para pelo menos testar aqui esse topo principal. Então vamos ficar de olho, ele pode gerar oportunidades de compra nesta região aqui
de suporte, onde ele já fez uma mínima, tentou continuar, pode ser, como eu falei, um fundo duplo para depois continuar subindo. Venda aqui eu só vejo se caso ele conseguir romper de fato essa região aqui de suporte. Ele teria que vir testar, conseguir romper, aguardar uma correção e aqui ficaria interessante essa região que é por enquanto suporte. Se vier testar como resistência, aí ficaria interessante pensar em venda após o teste dessa região. Tá? Então fica de olho nisso. E o IRBR3, também aqui gráfico, deixa eu ver, tinha gráfico semanal. No gráfico semanal eu já analisei no passado esse ativo, provavelmente foi a mesma pessoa que pediu, eu lembro que eu analisei que é o Wesley que pediu. Havia comentado dessa lateralidade aí pós-pandemia, pós-início da pandemia, quando o mercado fez todo esse movimento de queda, aí derreteu, ficou lateralizado, não continuou caindo e não fez aí o que a maioria dos índices fizeram. Todos os índices aí que caiu, praticamente todos que derreteram no início da pandemia, durante aí esse período de um ano, fizeram aí correções e voltaram a trabalhar próximo das regiões ali que o preço estava antes de começar a pandemia. Só que esse ativo não, ele caiu e lateralizou, despencou e lateralizou aí praticamente o ano todo. Se olhar aqui, ó, março, mais de um ano lateralizado, então a longo prazo não tem muito o que falar aqui. No gráfico diário, a expectativa aqui, o cenário que ele mostra é que ele vai cair mais um pouco para voltar a testar aqui essa mínima, essa região aqui, ó, de suporte, nessa linha azul. Então, a expectativa é que venha testar. Por quê? Porque ó, ele fez aqui no gráfico diário, ele fez um movimento de queda, a correção ficou dentro aqui de um canal de alta, é a bandeira que eu comentei aí durante a análise agora não vou lembrar o ativo de cabeça, mas teve duas bandeiras de alta que eu comentei, o ouro e um índice agora que eu não lembro, que ele fez um movimento de alta, correção dentro de um canal de baixa, perdeu aqui e faz aí a continuação. Aqui é a mesma, exatamente o mesmo padrão, só que o inverso, uma bandeira de baixa, movimento de queda, correção trabalhando dentro de um canal de alta e quando perde o suporte, a tendência é que ele continue o movimento de queda. Por isso é aí que a probabilidade maior é que ele venha pelo menos testar essa região de suporte aqui em 5,35, 5,40 e aí ainda mais agora com esse cenário que ele mais 2 pontos, além da bandeira de baixo, ele deixou 1, 2, 3 topos na mesma região, então mostra que não tem mais força para continuar subindo e quando ele fez o rompimento, ele fez o rompimento aqui da LTA do suporte aqui do canal de alta, ele fez o rompimento, a correção e agora ele fechou aí com uma vela bem forte, aí, uma vela vendedora bem forte, vou tentar um zoom aqui, ó. Uma vela de impulsão vendedora bem forte após a correção, a movimento de queda, rompimento da LTA do canal de alta, correção e vela extremamente forte aí de impulsão na sexta-feira. Engoliu praticamente aí as velas de quinta, quarta e terça-feira. Quase aí a semana toda, o mercado em uma única vela engoliu 3 dias aí de mercado. Então, por isso aí que eu espero que ele faça aí a continuação desse movimento de queda, correção e continua caindo para pelo menos testar essa mínima aqui, essa região de... Deixa eu fazer aqui, aqui ó, saiu da câmera, essa mínima aqui, ó. Essa região de suporte. Então, a expectativa de queda aí pro IRBR3. Beleza? Então, é isso. Fica aí a análise dos ativos que vocês enviaram pelo Instagram. Lembrando aí que toda quinta-feira, no final da tarde, eu abro a caixinha lá nos stories para vocês mandarem os ativos que vocês querem ver aí na análise de final de semana. Espero que tenham gostado aí da análise, que ela possa ajudar aí vocês durante aí os próximos dias aí nas operações de vocês, na tomada de decisão aí que possa aí dar uma luz, possa ajudar aí na tomada de decisão para vocês fazerem aí operações mais assertivas. Se gostou, não esquece aí de deixar o like e peço que você compartilhe esse vídeo, essa análise aí com pessoas que você conhece que também tem interesse pelo mercado financeiro para estar contribuindo aí, apresentando aí o meu trabalho, meus vídeos, as minhas análises aí para mais pessoas, né, para estarem conhecendo aí o canal aqui
onde eu faço análise, beleza? Então, um bom final de semana, um forte abraço e vejo você num próximo vídeo. Valeu!